Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo preparado certamente com muito cuidado e carinho até que vocês chegassem aqui diante do altar para se casarem. Inclusive o casamento de vocês parece que já virou um evento na cidade de Tiradentes. Todo mundo ali fora me olhando, eu nunca me senti tão famoso assim igual aqui. Deus os abençoe e lhes conserve nessa integridade com a qual vocês vêm para cá. A gente sente, de fato, o modo de vocês se prepararem para estar aqui, muito disso eu acompanhei. E a gente agora vendo a fisionomia de vocês aqui, isso contagia. É de fato uma atmosfera contagiante que nos une aqui nesta igreja. Deus se sinta, portanto, louvado e servido com a presença de vocês aqui, porque afinal de contas é a Ele que vocês servem. Evidentemente, os convidados se sentem servidos da sua alegria, daquilo que de bom vocês têm a nos oferecer, enquanto convivas seus, sobretudo neste momento, mas ao longo da vida é nosso Senhor que deve se sentir servido do seu amor, da sua fidelidade, do seu compromisso de ser um para o outro, e tudo isso como um testemunho vivo de que o amor não apenas existe, é possível, mas é uma realidade dom em nós, até porque a gente não pede para amar e a gente não escolhe a quem amar, portanto é uma realidade dom que vale a pena. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Para a celebração deste sagrado matrimônio, irmãos e irmãs, aqui estamos reunidos felizes na casa de Deus. Neste dia em que os nossos irmãos Pedro e Luísa resolvem estabelecer entre si, junto a Cristo, o seu lar. Para eles é um momento de suma importância, até então não tenho dúvida, o dia de suas vidas. Para nós, uma alegria acompanhá-los com a nossa proximidade, no caso de muitos, a amizade e a comunhão fraterna. Unidos a eles, ouçamos, pois, atentamente a palavra que hoje Deus nos dirigirá e depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio do Cristo nosso Senhor, peçamos ao Pai do céu que os acolha, os abençoe e os mantenha sempre unidos no amor que hoje vocês aqui celebram. Pedro e Luísa, a igreja participa de sua alegria e hoje aqui os recebe de coração aberto, assim como a seus pais, parentes e demais amigos. Neste dia em que diante de Deus, Pai do céu, nosso Pai, vocês irão firmar um compromisso de amor por toda a vida, uma aliança de fidelidade, que nela Deus os persevere, lhes mandando um auxílio do céu generoso, para que de tal modo vocês sejam conservados por muito tempo unidos um ao outro, de modo que em vocês, pelo coração de Deus, todas as aspirações que vocês querem, vocês consigam sentir realizadas. De modo que então, em vocês, essas aspirações se realizem e se concretizem. Num instante de profundo silêncio, guardemos a nossa prece pelos dois, Pedro e Luísa. Que de fato isso aqui que nós estamos vivendo seja um sinal de Deus para nós, um sinal a nos mostrar que o amor é possível, vale a pena e deve ser carregado por nós, pela vida fora, como um testemunho que nunca pode vir ao mundo a faltar. Ó Deus, que desde o princípio abençoastes a união conjugal, infundi nestes vossos servos Luísa e Pedro a graça da vossa bênção, para que vivam unidos nesta sagrada aliança, num só coração, numa só alma e numa só santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Podemos nos assentar, ouçamos a palavra. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo,
sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele o salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca de cuidados, como Cristo faz com sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Em todo caso, cada um, no que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto aos fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças ao Senhor vai ajudar. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil vezes nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho
Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para tentá-lo: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? E Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não sejam dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Palavra da salvação. Podem assentar-se. Uma das coisas que mais me chamou a atenção até aqui, Luísa, foi o seu papai, quando abriu a porta da igreja, retirar o chapéu para entrar dentro da casa de Deus. Isso fala muito para mim. E olha que eu conheci o Senhor agora, pelo menos ao que eu me lembre, eu nunca ouvi na minha vida. Mas eu já consigo ler, por um simples sinal, que aí está um homem temente a Deus. Alguém que não brinca com aquilo que faz. Alguém que, portanto, de fato, direciona os seus para o caminho certo, convicto daquilo que está fazendo. E Jesus é uma pessoa que às vezes é mal compreendida, às vezes é ignorado, mas quando bem escutado, é alguém que de fato, se a gente se ancorar no seu testemunho, a gente vai ver que ele não mente. Um dos trechos do Evangelho de Jesus Cristo, através do qual ele nos fala algo, nos diz ele dizendo que é pelos frutos que a gente conhece a árvore. E de fato eu também não a conhecia, Luísa, mas pelo que eu ouvi do seu ainda noivo e de você mesmo, diante das nossas conversas, eu vejo que você é alguém que de fato sabe o que quer, sabe o que aqui está fazendo e se compromete a testemunhar isso aqui que você vive como forma de vida lá fora, no matrimônio de fato, consumado com seu esposo e testemunhado diante do mundo. Isso graças a uma educação de fé que você recebeu de seus pais. Que Deus os abençoe muito por isso e, ao mesmo tempo, lhes comprometa ainda mais espiritualmente a agora acompanhar Luísa junto ao Pedro como alguém que é fruto de um amor que um dia começou e amor que foi sendo cultivado para crescer nele, sempre nele e, portanto, nunca sem ele. E assim eu me dirijo a vocês dois a partir da história de vocês. O óbvio também precisa de ser pensado. Um dia vocês se encontraram, se encantaram, se apaixonaram, se gostaram, se amaram e hoje confirmam este amor sacramentalmente aqui diante do altar. Certamente vocês alimentaram durante toda a sua vida até aqui o desejo de se casar. Nunca, porém, até um se encontrar com o outro, vocês imaginavam que vocês seriam, a partir de hoje, marido e mulher. Isso é tudo fruto de um sonho. Sonho que foi sendo sonhado e construído por causa da palavrinha mágica que um dia começou, o amor. É este amor que deve sustentá-los. Mas à medida de que amor? À medida do amor do Cristo por nós. E a forma de amar de Jesus Cristo por nós é uma forma, às vezes, humanamente falando, estranha de se pensar. Imaginem só. Jesus foi à cruz porque sabia que teria que ir. Foi à cruz para perdoar os pecados de um povo muitas das vezes ingrato, não só para com ele, mas para com todo o projeto de vida que ele tinha para a humanidade toda.
Imaginem, por exemplo, Judas Iscariotes traiu Jesus por algumas moedas de prata. E mesmo assim, na última ceia, recebeu comunhão de Jesus. Imaginem só a forma de Jesus nos amar. Amor da parte de Judas, mal compreendido. Amor da parte de Judas, por exemplo, como de muitos, egoísta. Da parte de Jesus, sincero, verdadeiro. Amor sempre inteiro. Mas vamos mais à frente um pouco, para que vocês entendam na carne qual é a medida, o horizonte do amor que hoje vocês aqui celebram. Jesus foi à cruz, morreu do jeito que morreu, sofrendo humilhações, dores físicas, morais. Lá na cruz, por exemplo, ele poderia dizer para as pessoas que o colocaram lá: aqui vocês me colocaram? Tudo bem, agora vocês que se virem, vocês que aguentem as consequências da liberdade e da responsabilidade com a qual vocês me colocaram aqui. Não. Primeira frase de Jesus na cruz, se vocês bem se lembram: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem colocou Jesus à cruz, será que de fato não sabia o que estava fazendo? Claro que sabia. E mais, ele sabia que quem o colocou lá, naquela cruz de dor, o colocou totalmente consciente daquilo que fazia. Tanto é que Jesus foi desafiado a descer de lá. Se você é mesmo o rei dos judeus, desça dessa cruz e fique aqui, perto da gente. Jesus não só não desceu, mas disse: o meu reino não é deste mundo. Depois de ter dito: Pai, perdoa esse povo, porque eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, Jesus diz para todos aqueles que estavam lá, muitos em tom de deboche, muitos em tom de incompreensão, muitos apenas observando aquela cena, ele foi lá e disse: o caminho está aberto para vocês. Se vocês quiserem retomar o caminho, vocês estão perdoados, porque o amor que eu lhes tenho não é um amor hipócrita, é um amor existencialmente doação, é um amor todo inteiro a vocês. Porque Jesus também já tinha dito antes da cruz: não há amor maior do que aquele de quem dá a vida pelos seus. Ele comprovou tudo isso pedindo perdão ao Pai pelas crueldades que sofreu na cruz. Pedindo ao Pai que perdoasse os cruéis, para que de fato eles entendessem o amor na sua perspectiva mais ampla e horizontal, de um para o outro. Não há amor maior do que aquele de quem dá a vida pelos seus. Por aí então vocês já começam a entender qual é a lógica e a medida do amor de vocês hoje celebrado como um sacramento. Mas eu ainda queria ir a um capítulo à frente depois da cruz de Jesus. Lá, diante das dores, das humilhações, ele se sentiu praticamente abandonado, inclusive pelo Pai do céu. Não é à toa que lá na cruz ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Se sentiu de fato alguém praticamente sozinho. Morreu, ressuscitou e apareceu em um cenáculo para os discípulos, muitos dos quais que estavam presentes, ou pelo menos era para estar presentes diante da cena da cruz, e não estavam. Fôssemos nós, ao encontrarmos com as pessoas que nos abandonaram, talvez diríamos a elas: poxa, na hora em que eu mais precisei de você, você me virou as costas. Na hora em que eu mais precisava da sua solidariedade, você me faltou com este testemunho. Não. Primeira coisa que ele diz lá no cenáculo para os discípulos: a paz
esteja convosco. Fiquem em paz. Eu entendo vocês. Talvez a cena era muito dura, cruel, dolorosa, para vocês permanecerem ali junto a mim, observando tudo aquilo pelo qual eu passava injustamente. Fiquem em paz. Mas naquela mesma cena, Jesus ainda deu outra missão para os discípulos. Foi lá e disse aos discípulos: recebam o Espírito Santo. Portanto, graças a esse Espírito, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. E a quem não os perdoarem, eles serão retidos. Em palavras nossas, o Espírito que está comigo, agora está com vocês. Da mesma forma que eu lhes deixo em paz porque eu os compreendo, vocês que me conhecem mais que muitos, deixem as outras pessoas em paz. Mostrem para elas que, de fato, meu amor não era um amor de brincadeira. Era um amor profundamente existencial e existencialmente doador. Aqui eu concluo. Os exemplos. Tem mais, mas não precisa. Aqui eu concluo os exemplos do amor do qual vocês devem sempre se valer como um amor exemplo e um amor modelo para a vida de vocês. Porque, afinal de contas, o que a igreja prega hoje é uma ressonância do que Cristo nos mandou pregar. Quando a igreja insiste no amor, portanto, a igreja insiste no amor à moda do amor de Cristo. É por isso que Paulo hoje nos diz, na leitura do casamento de vocês: mulher, seja submissa ao seu marido. E essa palavra submissão, a cada dia que passa, ganha uma outra tonalidade ou um outro significado. Mas a igreja continua insistindo nela. Seja submissa ao seu marido. Mas o que significa ser submissa hoje, Luísa? Ao seu futuro esposo Pedro? Significa estar abaixo dele para ser pisada por ele, maltratada, de modo que ele faça com você o que ele quiser? Significa estar abaixo, sim, para sustentá-lo como marido. Sustentá-lo no amor. Tanto é que a palavra de Paulo depois da submissão é essa: marido, ame sua esposa. Onde que a gente quer chegar com essa palavra submissão como um sustentáculo no amor? Todas as vezes em que você olhar para sua esposa, nas alegrias e nas lágrimas, nas dores, às vezes em um conflito de opinião, em uma divergência de pensamento, mas nos momentos de solidez espiritual, que os conforte a certeza de que vocês fizeram o certo em escolher se celebrar sua escolha como amor aqui na igreja. Todas as vezes em que você olhar para ela, se você naturalmente, sem peso, se sentir assim: como eu sou feliz por ser marido dela, como de fato eu quero me doar todos os dias para fazê-la cada vez mais feliz, aí você está sendo sustentado por ela na sua vocação de marido. E vice-versa. Todas as vezes em que naturalmente, sem aquele peso de corresponsabilidade, poxa, a pessoa me trata tão bem, então eu preciso tratá-la sempre bem. Isso acontece naturalmente. Todas as vezes em que pelo seu marido você se sentir amado de fato, você vai querer livremente sustentá-lo neste amor. Afinal de contas, é bom ser amado. E você não vai querer de jeito nenhum deixar esse amor passar. E isso vai acontecendo num processo de completude. E é assim que se justifica o evangelho que nós acabamos de ouvir. Quando em Cristo marido e mulher se unem, os dois já não são mais dois, mas são um só, um completando o outro. Da mesma forma como, por exemplo, numa casa. Numa casa, para que os tijolos fiquem firmes, é preciso haver o concreto e o cimento para rebocar as paredes. Da mesma forma vocês. A casa, a gente quando olha para ela, a gente não diz que parte é tijolo, que parte é concreto, que parte é alicerce, que parte é telhado, tudo é casa. Da mesma forma o marido e a mulher. Cada um com seus dons, com diferentes profissões no caso de vocês. Cada um às vezes com sua forma de pensar, mas marido e mulher como um só.
um completando o outro. Por isso é que na família é preciso haver o diálogo, a corresponsabilidade, a transparência. Não quero, quero, vamos, não vamos, gostaria, não gostaria, perdão, perdoado, perdoada, desculpa, desculpado. Tudo tem que ser no diálogo, para que de fato vocês entendam o que significa esta união a modo de Cristo com a igreja. Por quê? Porque a igreja é o Cristo. Nós estamos aqui como uma igreja, nós que temos fé, porque o Cristo nos chamou para estar aqui. Ele que quis a igreja. Nós estamos para pensar do jeito que ele pensou, para agir do jeito que ele agiu. E quando a gente não concorda, a gente coloca a nossa discordância diante de quem vai nos ouvir e nos orientar ao que Cristo quer. Então, vivam de fato, com as suas emoções, com as suas alegrias, o amor que agora vocês vão dizer um para o outro e com o qual se prometer se fidelizar. E um pedido, de verdade, sejam verdadeiramente naturais neste amor. Se quiserem, não que nós vamos mudar as Sagradas Escrituras, nem Deus nos permita, mas se quiserem, tomem posse um da tarefa do outro. Nas horas de necessidade, sustente Pedro, sua esposa. A princípio é ela que precisa sustentá-lo, segundo as Sagradas Escrituras. Mas nas horas das necessidades não faz mal não, vocês são um só agora. Sustente-na, sustente-a. Faça ter aquele gosto por ser esposa, por dizer para todo mundo, fiz a escolha certa, tinha vocação para casar, casei com a pessoa certa, com alguém que de fato me completa, me dá tudo de si. Da mesma forma, Luísa, evidencie o amor também por ele. Nós ouvimos do apóstolo Paulo para que o amor ganhe evidência da parte do marido. O marido como cabeça orientando a família no amor. Mas vocês são um só, daqui para frente. Então não tenha vergonha de dizer este amor que por ele você sente. E não tenha dúvida nenhuma, à medida que ele souber, ou então souber-se, como a razão do seu amor, as coisas ainda vão ficar mais fáceis para que ambos se sustentem no matrimônio como um dom. Sem mais, agora é com vocês. Se vocês se amam, chegou a hora de dizer e celebrar este amor. E é preciso não só eu, mas todos os que estamos aqui, ouvirmos de voz alta e de coração para fora, já que, como nos diz as Escrituras, a boca sempre fala aquilo de que está cheio o coração. Sendo assim, vamos lá. Hoje, Pedro e Luísa, vocês vieram aqui para que na minha presença e na presença de toda esta comunidade, vocês manifestem o compromisso de amor e fidelidade que exige, no bom sentido do termo, o sacramento do matrimônio. Por isso eu lhes pergunto, é de livre e espontânea vontade que aqui vocês estão? Sim. Abraçando o matrimônio, vocês deverão prometer amor e fidelidade. É por toda a vida que o prometem? Sim. Sim. E vocês estão dispostos a acolher os filhos que Deus lhes confiar e a educá-los, conforme você foi educada que eu vi do seu papai, e certamente vocês estão dispostos a acolher os filhos que Deus lhes confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Agora vocês podem se dar as mãos. E aí você diz para ela assim: Eu, Pedro, te recebo, Luísa, como minha esposa. E te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida.
Eu, Luísa, Eu, Luísa, te recebo, Pedro, te recebo, Pedro, como meu esposo como meu esposo e te prometo ser fiel, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. todos os dias de nossa vida. Deus, confirme este compromisso que manifestastes um ao outro perante a Igreja, e ninguém separe o que Deus uniu. Agora nós vamos receber as alianças, o sinal mais imediato do amor que vocês sentem e agora celebraram. Por que eu digo sinal mais imediato? Daqui para frente, Pedrão, pode aparecer a menina mais linda do mundo, se é que para você tem. Basta você fazer assim, ó. Acabou. Aliança é sinal imediato de doação, de vida, de compromisso. Não é à toa que a consagração é celebrada como a atualização do derramamento do sangue do Cristo na cruz, que é sangue da nova e da eterna aliança. Ou seja, a toda missa que a gente for, não nos pode ficar nenhuma dúvida de que de fato o Cristo nos ama e se entrega por nós. É por isso Ele, a medida e o horizonte do seu amor. Então acompanhemos a entrada das alianças. Abençoai, Senhor, estas alianças que Pedro e Luísa irão usar em sinal de seu amor e de sua fidelidade. Pedro, meu marido, recebe esta aliança recebe essa aliança em sinal do meu amor em sinal do meu amor, e da minha fidelidade. da minha fidelidade, Em nome do Pai, em nome do Pai e do Filho, e do e Filho do Espírito Santo. e do Espírito Santo. Amém. Amém. Veja a aliança na mão dele. Luísa, minha esposa, Luísa, minha esposa, recebe esta aliança recebe essa aliança em sinal do meu amor em sinal do meu amor e da minha fidelidade. e da minha fidelidade. Em nome do Pai, Em nome do Pai, e do Filho, do Filho e do Espírito e do Santo. Espírito Santo. Beija a aliança na mão dela. Se ajoelhem aqui, por favor. Agora nós vamos abençoá-los. Casados eles já estão. A igreja os abençoa para mostrar que o Cristo não pode faltar nessa união. Bênção significa presença. Essa bênção é reservada ao ministro do batismo ou à testemunha qualificada, como a gente gosta de dizer. Entretanto, bênção é presença.
seus papais e sua mamãe, sempre que escutam a palavra, bença pai, bença mãe, o que vocês dizem? Deus te abençoe. Então, de fato, a bênção é um sinal de que nós queremos o Cristo presente na vida da pessoa que se confia espiritualmente a nós. Sendo assim, quem quiser, entre todos nós que estamos aqui na igreja, pode junto comigo estender a mão para os dois. E assim, meus irmãos e irmãs, roguemos a Deus que abençoe com ricas graças estes noivos agora, marido e mulher, Pedro e Luísa, que se uniram no Cristo pela sagrada aliança do matrimônio, para que se tornem um só coração pelo amor e pelo sacramento da Eucaristia, que é a entrega amorosa do Cristo por nós. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida, nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo sagrado matrimônio esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados do vosso amor, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração de vossa filha Luísa, e ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido Pedro, e saiba honrá-la com devida estima, reconhecendo a companheira e coerdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com o qual Cristo amou a sua igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo, fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam juntos ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Pronto, estão casados, abençoados, mas ainda não ganharam as palmas. Então vocês vão levantar, vocês vão olhar para o povo. Se vocês fizerem uma coisa aí, as palmas vai ser mais forte. Se não fizer, vai ser palma normal. Cadê as palmas? Vai ficar assim, as palmas só? Rezemos ao Pai do céu as nossas preces por este casal, Pedro e Luísa, que hoje se sacramentou no amor de Cristo pela sua igreja. Irmãos e irmãs em Cristo, lembrando a graça especial com que Deus uniu, com que Deus quis abençoar e consagrar o amor destes nossos irmãos, Luís e Pedro, vamos confiá-los ao Senhor. Para que estes nossos irmãos, Luís e Pedro, agora santamente unidos em matrimônio, possam gozar de saúde e paz, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que Deus abençoe a união desse casal, como abençoou as bodas em Caná, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que Deus lhes dê o amor e a paz, e assim testemunhem o nome de cristãos, rezemos ao Senhor.
Senhor, escutai a nossa prece. Por todo o povo cristão, para que cresçam sempre mais na santidade de vida, e por todos os que passam dificuldades, para que alcancem o auxílio da divina graça, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os casais aqui presentes, para que o Espírito Santo renove neles a graça deste sacramento, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Infundi, Senhor, os corações destes esposos, o espírito do vosso amor, para que sejam um só coração e uma só alma, e nada possa separar o que unistes, nem afligir os que abençoastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E ao Pai do céu cantemos, como Jesus nos ensinou. Santificado seja teu nome, E venha a nós o teu reino, e seja feita a tua deste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas, assim como nós também perdoamos. Ai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo. Então vamos agora receber a imagem que vem para iluminá-los como marido e mulher, na docilidade e na solicitude de Maria. Eu preciso tanto do
graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus os abençoe. E é isso, Deus os abençoe e lhes faça sempre cada vez mais felizes, decididos pela escolha que vocês um dia fizeram e hoje confirmaram, celebraram, tornaram célebre, notável, diante dos olhos que quiseram e puderam testemunhar. E que assim vocês vivam o casamento de vocês igualzinho à festa de Caná. Lá o vinho estava bom. Depois que Jesus chegou, ficou melhor. Então a alegria de vocês seja sempre crescente, porque agora o Cristo os confirmou de fato no amor que vocês sentem um pelo outro. O Senhor esteja convosco. Pedro e Luísa, Deus vosso Pai vos conserve no seu amor, para que a paz do Cristo habite em vós e permaneça sempre em vossa casa. Ele vos dê a bênção dos filhos, o apoio dos amigos e a paz com todos. Sede vós no mundo um sinal do amor de Deus. Abri vossa porta aos pobres e infelizes que um dia vos receberão agradecidos na casa do Pai. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Pode me para cima. Verás tempestades que te assustam, mas quando sonha de Deus, ninguém descuidado. Se Ele prometeu, também cumprirá. Eu pensei em comprar algumas flores. Amigos noivos! Mais um beijo, mais um beijo. Vai, eu sou mais docinha daquele ali. Quase sem comigo na igreja no papel, vestido branco como pelo lado de eu preciso do teu calor de mamãe. Eu preciso tanto do teu calor de mamãe. Que me ama, me ampara, me protege, um manto protetor.